Imagine só, está dentro de um ônibus viajando tranquilamente, quando de repente um grupo terrorista metralha o veículo, ferindo muitos dos seus amigos. As cenas de terror nunca foram esquecidas por um dos maiores jogadores africanos, e o fez até abandonar a seleção do seu país por anos. O Radar Peleja de hoje conta a história do ataque terrorista que fez até algumas pessoas sentirem medo de jogar a Copa da África do Sul. Aqui no Brasil você já viu clubes passarem por momentos tensos dentro do ônibus quando a torcida está insatisfeita. Em 2020, por exemplo, depois de uma queda drástica de rendimento, o time do São Paulo foi encurralado com pedras e uma bomba caseira durante um desses protestos malucos. Na final da Libertadores de 2018, a recepção do ônibus do River em La Bombonera foi tão hostil que mudaram a decisão para Madrid, mas nenhum desses casos chega perto do que eu vou te contar agora. Angola, 2010. A Copa das Nações Africanas estava para começar e as seleções se movimentavam para o país sede. Aquela era uma edição ainda mais especial do torneio. Isso porque alguns meses depois aconteceria pela primeira vez na história uma Copa do Mundo no continente africano. O Mundial seria na África do Sul. Até por isso a escolha por Angola como sede do Campeonato Continental foi contestada. E tinha alguns motivos. Desde que declarou independência de Portugal em 1975, Angola vivia em algumas regiões uma certa instabilidade política. Parte da população acreditava na unificação angolana, mas alguns grupos separatistas surgiram e reivindicavam o controle de determinadas regiões. Uma dessas regiões é chamada de Cabinda e faz fronteira com outras nações que têm histórico de conflito. Isso bem entre o Congo e a República Democrática do Congo. Além disso, Cabinda é conhecida por ser uma região rica em petróleo, o que coloca mais um ponto de tensão nessa relação. E era por lá que um dos destaques do Manchester City chegava na Angola para participar da Copa das Nações. Com uma boa passagem pelo Arsenal, Emmanuel Adebayor era o craque da seleção de Togo. Ele e o restante do elenco estavam a caminho de Angola para participar da competição quando passaram por Cabinda. Assim que cruzaram a fronteira, o ônibus foi atacado. Com uma metralhadora, o atirador disparou e feriu 10 pessoas, entre jogadores, comissão e até um jornalista que acompanhava a delegação. O choque foi total. Eles mataram primeiro o nosso motorista. Depois, todos se esconderam embaixo dos bancos e começaram a gritar suas últimas palavras. Foi como um pesadelo. Isso quem contou foi o Adebayor, na sua primeira entrevista para a BBC, depois desse atentado. Eles nos metralharam como se fôssemos cachorros, disse também a BBC Tomás Dosevi, jogador do Nantes. Depois de quase 20 minutos de desespero, muitos deles tiveram que ajudar a carregar os mortos e feridos para fora do ônibus, enquanto esperavam pelo resgate. No total, 3 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas, incluindo o goleiro reserva e um zagueiro do time. Ainda em choque, a seleção do Togo resolveu ir embora de Angola. Foi desclassificada da competição e condenada a pagar uma multa pela desistência, além de ser banida das 2 edições seguintes. Um dos responsáveis pela organização do torneio, Virgílio Santos, disse num pronunciamento: "As regras eram claras. Nenhuma equipe deve viajar de ônibus. Eu não sei o que levou o Togo a fazer isso." Quanto aos culpados, o grupo separatista Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda assumiu a autoria do ataque e prometeu que ele seria apenas um de outros planejados. Nas imagens da delegação retornando para o Togo com os falecidos e sendo recebidos por milhares de torcedores, dá para entender o tamanho da tristeza de todos que viveram esse episódio. Por causa do trauma, Adebayor, herói da classificação do Togo para a Copa de 2006, desistiu de voltar a representar a seleção em todas as competições. É uma decisão muito difícil, mas sigo atormentado pelos acontecimentos horríveis de que fui testemunha no ônibus do time do Togo. É um momento que nunca vou esquecer e não quero jamais voltar a viver, escreveu o próprio atacante no site oficial do Manchester City. Ele voltou atrás na decisão mais de um ano depois e segue sendo convocado até a produção desse episódio. Enquanto a região de Cabinda, ela ainda vive um impasse com o governo angolano e, segundo a reportagem do jornal alemão Deutsche Welle, seu fornecimento de petróleo em 2020 representou 70% da receita do país em impostos. Os conflitos políticos que colocaram em xeque a segurança do Mundial na África em 2010 ainda existem e, assim como eu sempre mostro aqui no Radar Peleja, nunca vão deixar de mexer também com o futebol. Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo Radar.